Olá, nós vamos lidar agora com gêneros jornalísticos que, diferentemente da notícia, diferentemente da reportagem, não têm a função primeira de informar o leitor, e menos ainda de construir um efeito de imparcialidade. São os gêneros jornalísticos dissertativos, sendo os dois principais o editorial, de que nós vamos falar nesta aula, e o artigo de opinião. São gêneros que têm como de opinião, que têm como função primordial, que têm em comum a busca pela defesa de um posicionamento, pela defesa de uma tese. Bom, para tornar essa nossa conversa mais prática, a gente vai para a leitura de um editorial e, em seguida, a leitura de um artigo de opinião. Adiantando apenas que a diferença fundamental entre os dois é que, em um jornal, o editorial aparece como a voz do próprio veículo. Em um editorial de um jornal de grande circulação, como a Folha de São Paulo, como o Estado de São Paulo, não aparece sequer a assinatura de quem escreveu, porque quem escreve, escreve em nome do jornal. É aquilo que aquele veículo pensa sobre o tema que foi apresentado. O artigo de opinião, ao contrário, é um texto assinado. É muito comum, inclusive, que nos jornais, nas revistas, o artigo de opinião seja seguido do comentário: estas opiniões não são necessariamente as mesmas do veículo. O jornal não se compromete com os valores apresentados no artigo de opinião, que são os valores do articulista. Feitas essas considerações iniciais, nós podemos passar à leitura de um fragmento de editorial publicado, como você vê, indicado aqui abaixo, pela Folha de São Paulo no dia 28 de março de 2014. O título ali vem com a hashtag, esse sinal que é muito comum nas redes sociais, finalmente. Bom, é atípico, né, o uso desse sinal nesse universo do texto jornalístico, mas ele aparece aqui dando o título editorial porque o tema era a aprovação do Marco Civil da Internet. Vamos à leitura. Após 2 anos e 7 meses de embates, muitas manobras movidas por interesses nem sempre confessáveis e intensa mobilização da sociedade, a Câmara enfim aprovou o Marco Civil da Internet. Trata-se de inegável avanço. Olha, a gente já vê aqui a tomada de posição, né? Esse enfim, no a Câmara enfim aprovou, tanto surge a ideia de que houve uma demora na aprovação, quanto a ideia de que a aprovação era desejável, como aqui fica mais explícito ainda, não é? Trata-se de inegável avanço. É um avanço, segundo o jornal, que não se pode negar. O projeto de lei, que ainda será apreciado pelo Senado, estabelece princípios, direitos e deveres para a utilização e o desenvolvimento da rede de computadores no Brasil. Dada sua importância diante dos novos dilemas intrínsecos ao ambiente virtual, tem sido chamado de Constituição da Internet. A analogia não se esgota nos aspectos legais. Mais uma vez aqui, é possível apontar uma tomada de posição. Uma coisa é dizer que o Marco Civil tem sido chamado de Constituição da Internet. Outra coisa é referendar essa escolha. Não é? Quer dizer, a analogia faz sentido, ela não se esgota nos aspectos legais, a analogia é válida. É uma tomada de posição. Assim como se deu com a Carta de 1988, o Marco Civil decorreu de amplo e elogiável processo participativo e, durante sua análise pelos deputados, também acabou acomodando demandas por vezes conflitantes entre si. Vejamos, aqui o que se faz é uma comparação entre o processo que levou à constituição da Carta Cidadã de 88 e a constituição do Marco Civil, com vistas a justificar a afirmação de que a analogia é válida. Ou seja, esse texto, uma vez que busca defender posicionamentos, é um texto amplamente argumentativo. A escolha de palavras elogiável não está associada à busca de um efeito de imparcialidade. O texto busca, sim, com o meio de argumentos, mostrar que é uma tomada de posição baseada em dados concretos, é um texto que busca um efeito de objetividade, mas não de imparcialidade. Ele toma parte de um dos lados, no caso do lado que considera um avanço a
a aprovação do Marco Civil. Como resultado, o texto que saiu da Câmara contém exceções inexistentes na versão original. A mais preocupante é a que, a depender da interpretação, facilitaria a remoção de conteúdos publicados. Feitas as ressalvas, o texto faz uma ressalva, aponta aqui que há aspectos preocupantes, mas apesar deles, o saldo é sem dúvida positivo. Tomada de posição. Do ponto de vista dos quase 100 milhões de internautas brasileiros, a maior vitória está no conceito de neutralidade de rede, que proíbe provedores de cobrar preços distintos ou mudar a velocidade da conexão em função do conteúdo acessado. Logo após afirmar que há um saldo positivo, mais uma vez, há argumentos que busquem fundamentar essa posição. Bom, o que se nota? Uma vez que o editorial não é um texto assinado, é a visão do próprio jornal, para criar esse efeito de objetividade, esse efeito de distanciamento do assunto, para enfim poder tomar uma posição segura, madura, concreta, é o efeito que o texto busca criar, é usado uma linguagem formal para criar esse efeito de não é uma pessoa, mas é uma instituição se apresentando aqui para defender esse ponto de vista.